Gente, hoje a história é sobre o caso Bárbara Regina, que ocorreu no dia 1º de setembro de 2012 e até hoje ela não foi completamente fechada. É um episódio na vida da família de Bárbara Regina que ainda não terminou, mesmo com a condenação do réu. E eu vou explicar o porquê. Mas antes de detalhar os episódios dessa história, eu preciso responder para vocês a seguinte pergunta: quem era Bárbara Regina? Bárbara Regina era uma menina que, lá em 2012, tinha apenas 21 anos de idade. Ela era natural do Recife, mas morava em Maceió. Ela era descrita como uma menina que tinha comportamentos comuns àquelas da sua idade. Por exemplo, ela gostava de sair com as amigas, gostava de ir para festas, gostava de se divertir. Algumas amigas chegaram a definir Bárbara como uma menina sem malícia e, inclusive, uma pessoa muito medrosa. Pessoas que a conheciam diziam que Bárbara era uma pessoa muito responsável, mas também reservada em seus relacionamentos e que, sempre que saía de casa, costumava manter contatos com a mãe. O caso Bárbara Regina chega à polícia de Alagoas no dia 1º de setembro de 2012, quando uma tia dela procura a delegacia de antissequestro para informar o desaparecimento de Bárbara Regina. Essa mesma tia, quando foi informar sobre o desaparecimento de Bárbara Regina, já disse para a polícia que a família tinha em mãos uma filmagem de Bárbara saindo de uma boate na Ponta Verde, acompanhada de um homem por volta das 2h45 da madrugada do dia 1º de setembro de 2012. Essa mesma tia, inclusive, já informava para a polícia que tinha ligado várias vezes para o telefone dela e o número dava desligado. Bárbara saiu de casa à noite, pegou um táxi e seguiu em direção à casa de uma amiga por volta das 21h30 do dia 31 de agosto de 2012. Em seguida, as duas pegaram outro táxi e seguiram em direção a um restaurante localizado na Ponta Verde por volta das 22 horas daquela noite. Esse restaurante ficava localizado em um prédio em que ele ficava embaixo e a boate de hotel ficava em cima. Essa boate de hotel não existe mais. Bárbara e essa amiga, ao chegarem ao restaurante, se encontraram com mais uma amiga. Em seguida, mais uma mulher e um homem se juntaram ao trio. Então, esse grupo, depois que se encontrou no restaurante, um tempo depois, eles resolveram sair do restaurante e voltar para a casa de uma das amigas de Bárbara para buscar dinheiro. Em seguida, eles retornaram para o local. Foi somente por volta de 1h da madrugada que Bárbara resolveu entrar na boate Le Hotel com mais duas amigas. O homem e a outra mulher que havia se juntado ao grupo não entraram na boate. Na boate, Bárbara conheceu um rapaz que se aproximou dela, a chamou para dançar e se identificou como um Tenório, um suposto candidato a vereador. Esse rapaz, segundo duas amigas que acompanhavam naquela noite, disse que tinha uma tatuagem que circulava ao braço dele, tinha uma estatura alta, era branco, forte, de boa aparência e usava uma camisa azul. Uma dessas amigas que prestou depoimento à polícia disse que Bárbara chegou a comentar que o rapaz disse que tinha que sair cedo da boate porque no outro dia precisava acordar cedo. E aí Bárbara chegou até a externar que tinha dúvida se iria embora com ele ou não. Uma dessas amigas disse que foi dar uma volta na boate e 40 minutos depois retornou ao local onde tinha deixado Bárbara e não a encontrou mais. Bárbara e as amigas teriam se distanciado ali em algum momento da boate e elas saíram do local em horários diferentes. Somente na tarde do dia 1º de setembro é que essa amiga disse que soube do desaparecimento de Bárbara, quando outra amiga das duas apareceu na casa dela perguntando se ela sabia sobre o paradeiro de Bárbara Regina. Todas essas informações que eu acabei de passar para vocês
constam no inquérito policial. Nos dias que se seguiram, a família e os amigos começaram a prestar depoimento à polícia. A família chegou a procurar por Bárbara no Instituto Médico Legal de Arapiraca e também de Maceió, além de procurá-la no Hospital Geral do Estado. Os parentes também chegaram a ligar para os 3 números de telefone de Bárbara, mas todos davam desligados. Além disso, os familiares também começaram a fazer um mutirão nas redes sociais para descobrir o paradeiro de Bárbara Regina. Então, assim, um ano antes de desaparecer, Bárbara tinha um relacionamento com um homem que era casado. Segundo os depoimentos, junto à Polícia Civil, Bárbara não sabia do estado civil do namorado, mas ao descobrir que ele era comprometido, ela deu um ponto final no relacionamento. Por causa dessa relação extraconjugal, Bárbara passou por alguns episódios com a mulher desse homem. Em uma dessas ocasiões, a mulher desse homem foi até o trabalho de Bárbara em um shopping de Maceió e armou um barraco, chegando a ameaçá-la. Essa situação não passou despercebida pelos familiares e amigos de Bárbara, que informaram isso para a Polícia Civil e começaram a cogitar que o desaparecimento dela tivesse alguma ligação com o relacionamento extraconjugal. Algumas pessoas, inclusive, passaram a alegar para a polícia que o homem que foi visto saindo com Bárbara da boate, que aparecia no vídeo com ela, seria o ex-namorado dela que era comprometido. Essa linha de investigação, inclusive, chegou a ser apresentada pelo delegado à imprensa, e chegou a dizer que não estava descartada a participação desse homem no desaparecimento de Bárbara. Algumas pessoas da família também chegaram a dizer que o homem que aparece no vídeo tem algumas semelhanças físicas com esse ex de Bárbara. No entanto, não dava para cravar quem realmente era, porque ao passar pela câmera, o homem abaixava a cabeça, então não tinha como identificar, ou seja, fazer a identificação visual dele naquele momento. Mas já naqueles primeiros dias para a imprensa, uma tia de Bárbara disse, né, que deixava claro que não estava acusando realmente esse ex de Bárbara pelo sumiço dela, mas que estava apenas procurando respostas pelo desaparecimento da sobrinha. Então, esse homem que teve um relacionamento extraconjugal com Bárbara foi intimado a prestar depoimento à polícia. E nesse depoimento, ele de fato confessou que teve um relacionamento com ela, mas que essa relação tinha acabado fazia mais de um ano, ou seja, em outubro de 2011. Ele também disse que no relacionamento deles nunca houve agressão ou ameaça de nenhuma das partes. Ele disse que só tomou conhecimento do desaparecimento de Bárbara no dia 2 de setembro, ou seja, um dia depois do desaparecimento. Ele disse também que tomou conhecimento pelas redes sociais e, assim que soube, tentou entrar em contato com os familiares dela. Ainda no depoimento, esse homem contou para a polícia todos os detalhes do que ele fez naquele dia em que Bárbara desapareceu, para onde ele foi, com quem ele entrou em contato, para poder apresentar um álibi à polícia. Além disso, ele disse para a polícia, né, que depois que ele e Bárbara terminaram esse relacionamento há mais de um ano, eles nunca mais entraram em contato um com o outro, seja presencialmente ou por telefone, e negou qualquer participação no desaparecimento de Bárbara. Já a esposa dele, aquela que tinha feito ameaças a Bárbara, também foi intimada a prestar depoimento. Em depoimento, ela confessou que, de fato, brigou 2 vezes com Bárbara em público e que proferiu palavras de baixo calão contra ela, mas que nunca a ameaçou de morte, que na verdade a ameaçou de fazer escândalo no trabalho dela. Essa mesma mulher também disse que só soube do desaparecimento de Bárbara na noite do dia 2 de setembro de 2012 e que passou a acompanhar o caso porque soube que foi citada como suspeita no desaparecimento. A partir daí, ela também descreveu o que fez no dia em que Bárbara desapareceu, para onde ela foi, com quem ela entrou em contato, para também apresentar um álibi à polícia.
Outra tese avaliada pela Polícia Civil foi um boletim de ocorrência que Bárbara fez em 2 de julho de 2012, 2 meses antes de desaparecer, em que ela afirma ter sido vítima de estelionato. Ela tinha um veículo no nome dela que foi financiado em 60 meses e Bárbara já havia pago 12 parcelas, restando ainda 48 parcelas para ser quitada. Então, o que ela fez? Ela diz no boletim de ocorrência que entregou esse veículo para um homem, que aqui eu vou trocar o nome dele e identificá-lo como Diego, para que ele quitasse essas parcelas e ficasse com o veículo. A entrega do veículo aconteceu no dia 11 de julho de 2011. E ela disse no boletim de ocorrência que durante os 6 meses seguintes ela vinha mantendo constante contato com Diego. No entanto, no início de 2012, até os 6 meses seguintes, ela disse que perdeu esse contato com Diego, ou seja, ela vinha tentando entrar em contato com ele, mas não conseguia. E aí ela começa a contar no depoimento que nesse período, né, em que ela tentava ligar para Diego, ao mesmo tempo, ela recebia também ligações do banco para resolver essa questão dos débitos, porque, assim como Bárbara, o banco também não conseguia contato com ele. Somente 15 dias antes dela registrar o boletim de ocorrência, que Bárbara disse que conseguiu contato com o Diego e ele havia informado para ela que estava em São Paulo com o veículo e que tinha uma senhora que tinha interesse em ficar com o veículo e quitar os débitos. Mas Bárbara continuava a receber ligações do banco e ela foi informada que o veículo, na verdade, estava na Bahia com outro homem que ela não conhecia. E ainda seguindo essa tese, junto às investigações da Polícia Civil, em depoimento, as amigas de Bárbara disseram que ela nunca havia recebido nenhuma ameaça desse Diego, ao qual ela tinha entregue o veículo financiado. Então, o que a polícia fez? A polícia intimou Diego para prestar depoimento e, para a polícia, ele disse que não tinha sumido. Na verdade, ele disse que estava em constante contato com o banco, mas que não tinha quitado ainda os débitos porque não estava conseguindo entrar em um acordo com a instituição financeira. E aí ele disse que foi surpreendido, né, com o boletim de ocorrência que Bárbara fez, que recebeu uma ligação de Bárbara, mas que desde então não tinha mais entrado em contato com Bárbara Regina. Como os parentes sabiam que Bárbara tinha ido para a boate de hotel ainda naquele 1º de setembro, né, o dia em que ela desapareceu, os parentes foram até a boate para tentar conseguir imagens que pudessem dar alguma informação à família e que ajudasse na busca por Bárbara. E a família conseguiu uma imagem que mostra Bárbara saindo da boate de mãos dadas com um homem vestindo camisa azul por volta das 3h09 da madrugada do dia 1º de setembro de 2012. Mas essa imagem, nela não era possível ver com clareza o rosto desse homem, porque no momento em que ele passa pela câmera, ele abaixa a cabeça. Então, neste momento, o que era que a polícia tinha? A polícia tinha a informação de que por volta das 3 horas, Bárbara saiu da boate acompanhada por esse homem que estava de camisa azul. Enquanto a polícia não conseguia identificar nominalmente quem era esse homem, ou até visualmente mesmo, porque o rosto dele não aparecia direito no vídeo, o que a família fez? Existem aqueles sites de fotografias de eventos, né, daquelas agências que enviam fotógrafos para alguns eventos, para algumas boates, para tirar fotos e depois publicar na internet. Então, a família procurou essas agências nas redes sociais para tentar encontrar alguma foto que pudesse mostrar algum homem de camisa azul na boate de hotel naquele dia em que Bárbara estava entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2012. Nessa busca nos sites de fotografias, de agências e redes sociais, daquele dia, os parentes de fato conseguiram achar uma foto em que aparece um homem com 2 meninas na frente da fotografia e ao fundo aparece um homem vestindo uma camisa azul.
5 dias depois do desaparecimento de Bárbara, a polícia já tinha em mãos o vídeo em que mostra ela saindo da boate com um homem vestindo uma camisa azul e com algumas características físicas ali, mas que não davam para ver muito bem o rosto dele. E tinha essa fotografia encontrada pelos parentes de Bárbara em sites de agências e que foram tiradas no dia e que foi tirada no dia em que Bárbara esteve presente ali na boate Leotel. E nessa fotografia, esse homem que aparece ao fundo tem as mesmas características físicas daquele em que aparece no vídeo com ela saindo da boate. Então, além de ter características físicas semelhantes, ele também usava a mesma roupa, né, do homem que aparece na foto, é a mesma roupa do homem que aparece no vídeo saindo com Bárbara. Então, antes que a família, né, os parentes de Bárbara tivessem encontrado essa fotografia no site de agência do dia lá da boate do hotel, uma amiga de Bárbara já tinha contado para os familiares que tinha visto Bárbara dançando com um homem que vestia uma camisa azul lá na boate do hotel. Essa mesma amiga que estava com ela lá naquela noite. Com isso, o que a família fez? A família informou isso para a Polícia Civil. E, ao mesmo tempo que informou isso para a Polícia Civil e que levou a fotografia para a Polícia Civil, as autoridades policiais, então, intimaram essa amiga para prestar depoimento. No momento do depoimento, os policiais apresentaram a fotografia para essa amiga de Bárbara e ela reconheceu que o mesmo homem que estava na fotografia era o mesmo homem que estava dançando e beijando Bárbara naquela noite na boate Leotel. A segunda amiga que estava com Bárbara naquela noite também foi chamada para a delegacia para fazer a identificação, né, do suspeito. E essa mesma amiga também confirmou que aquele homem que aparece na foto é o mesmo que estava com Bárbara naquela noite. Assim, no quinto dia de investigação, a polícia conseguiu ter a identificação visual desse homem, que tanto aparece na fotografia como aparece no vídeo em que mostra ele saindo da boate com Bárbara por volta das 3 horas da manhã. Só que a polícia, apesar de ter a identificação visual dele, ainda não tinha o nome desse suspeito. Com isso, a Polícia Civil descartou qualquer envolvimento do ex-namorado de Bárbara, que era comprometido, da esposa dele, que havia armado um barraco no trabalho dela e havia feito algumas ameaças, e também descartou qualquer envolvimento do homem que Bárbara tinha entregue o veículo financiado para que ele quitasse os débitos. Com isso, a principal hipótese mantida ali pela Polícia Civil é de que o suspeito de desaparecer com Bárbara Regina era aquele homem vestido de camisa azul que foi visto e flagrado saindo, flagrado em vídeo, saindo com ela da boate no hotel por volta das 3 horas da manhã, e ele foi considerado o principal suspeito porque até aquele momento ele era apontado como a última pessoa a ver Bárbara Regina com vida. Então, tendo a identificação visual desse principal suspeito, a polícia conseguiu chegar ao nome dele. É Otávio Cardoso da Silva Neto, que lá em 2012 ele tinha apenas 25 anos de idade. Em primeiro relatório da Polícia Civil, dá para perceber ali que a polícia conseguiu identificar o nome dele por sistemas de informações dos quais a polícia tem acesso e também pelas redes sociais, a exemplo do Facebook, já que no relatório indica ali que ele tinha uma conta aberta ali, né, no Facebook. Então, ao constatar essa identificação, a Polícia Civil levou em conta não só o fato dele de que ele estava vestindo uma camisa azul, já que ele aparece de camisa azul no vídeo e também aparece de camisa azul lá na imagem, na foto que as familiares conseguiram lá no site, né, nas agências, e que foi reconhecida pelas amigas de Bárbara, mas também porque ele
tinha realmente, de fato, as características físicas que foram apontadas pelas amigas de Bárbara, né? Ou seja, ele tinha uma tatuagem no braço, de fato, e ele também era branco e também era alto, como elas haviam dito para a polícia. Além disso, havia também outros indícios que robusteceram o relatório policial. Ou seja, o delegado, depois de identificar Otávio, pediu que a justiça autorizasse as interceptações telefônicas dos números e dos telefones que estavam registrados em nome de Otávio. Então, assim, nessas interceptações telefônicas que foram autorizadas pela justiça, a polícia não conseguiu identificar nenhum áudio de Otávio que o comprometesse. Mas a polícia conseguiu identificar uma ligação de um número que estava no nome de Otávio, mas que estava sendo usado por uma outra pessoa. E essa outra pessoa, nessa ligação, fazia menção ao caso de Bárbara Regina e relacionava o caso a Otávio. Mas teve um indício ainda mais importante que a polícia conseguiu identificar através de interceptações telefônicas. A polícia não só interceptou os telefones e os números das quais tinham ali registrados em nome de Otávio, mas também os números de telefones e do telefone de Bárbara. Nessa interceptação telefônica, a polícia verificou, aliás, a polícia constatou que Otávio usou o telefone de Bárbara para fazer uma ligação no dia 1º de setembro, às 17 horas e 57 minutos, ou seja, 13 horas depois do desaparecimento de Bárbara. Ou seja, a polícia constatou que 13 horas depois do desaparecimento de Bárbara, Otávio usou o telefone dela. Ele colocou um chip que estava em nome dele no telefone dela e fez uma ligação. Otávio era natural de Murici, mas morava em Maceió e, na época, trabalhava em uma empresa de segurança privada. Eu não me recordo bem, mas se eu não me engano, ele era sócio dessa empresa de segurança privada que faz segurança de condomínio fechado. Os levantamentos da Polícia Civil apontam ainda que ele chegou a trabalhar de taxista em Maceió. Uma pessoa que conhecia Otávio e que alugava um quarto para ele em Maceió disse que Otávio era uma pessoa muito temperamental, que ficava irritado e nervoso por qualquer coisa. Disse ainda que ele sempre chegava tarde em casa e que costumava passar muitos dias fora de casa. E que, quando se tratava da vida pessoal dele, Otávio era uma pessoa muito reservada e calada. Em consulta aos sistemas de segurança pública, a polícia conseguiu identificar que Otávio já havia sido preso em 2009 por porte ilegal de arma de fogo. O delegado e gerente da Delegacia de Antissequestro pediu que a justiça autorizasse a prisão temporária de Otávio e também autorizasse a busca e apreensão nos endereços onde ele ficava. Assim, já se passavam 10 dias do desaparecimento de Bárbara e a polícia ainda considerava a tese de que ela tinha sido vítima de um sequestro. No dia 11 de setembro de 2012, a justiça então determinou a prisão temporária de Otávio por 5 dias. No 12º dia do desaparecimento de Bárbara, as investigações, então, começaram a ficar ainda mais encorpadas. No dia 12 de setembro de 2012, a polícia colheu o depoimento de um homem chamado Moab. Ele era amigo de Otávio e guarda só os detalhes do depoimento dele. Moab disse, que estava dentro da boate Le Hotel no dia em que Bárbara desapareceu e que estava na companhia de Otávio. Ele disse à polícia que combinou com outro amigo de nome Ítalo para ir à boate Le Hotel. Então, Moab conta que foi com a namorada para a boate no carro da mãe dele e lá, por volta das 23h30, encontrou com esse amigo que estava também com a namorada. Ele conta que não combinou de ir para a boate com Otávio, mas que Otávio chegou umas meia hora depois na boate
sozinho. Esse amigo disse que já tinha visto Bárbara em outros dias lá na boate Leotel, mas que naquele dia em que ela desapareceu, ele não tinha visto com Otávio. Disse ainda que Otávio estava na mesa com algumas meninas, mas nenhuma delas era Bárbara, e que soube do desaparecimento de Bárbara pela internet e pela televisão. Moab disse que então foi para casa com a namorada por volta das 2h30 da manhã daquele dia 1º de setembro e deixou Otávio junto com seu outro amigo Ítalo e a namorada desse Ítalo no local, ou seja, na boate Leotel. Depois ele disse que levou a namorada para a casa da mãe dela e em seguida ele foi para a casa dele. Esse Moab disse ainda, eu estou lendo aqui na íntegra o que ele disse para a polícia, né? Então esse Moab disse que não viu Otávio no dia seguinte, que era um sábado, sabendo e que soube do desaparecimento de Bárbara somente no domingo, ou seja, no dia 2 de setembro, no dia seguinte. Ele disse que viu a notícia, né, que a notícia mencionava que Bárbara saiu da boate com um homem alto, galego, com tatuagem no braço e que ele era conhecido como Tenório. E foi aí que ele relacionou o homem descrito na reportagem com o amigo Otávio pelas características físicas. Já no domingo à noite, no dia 2 de setembro, Moab disse que foi a um posto de combustíveis e que encontrou Otávio, que estava em um Corsa sedã de cor preta. Moab disse que se recorda que o veículo de Otávio estava limpo. Moab contou que, na oportunidade, comentou com Otávio se ele viu a reportagem sobre o desaparecimento de Bárbara e que Otávio disse que tinha arrastado ela e pediu que o amigo Moab não contasse isso para ninguém. Só que Moab, pelo que eu li do depoimento, ele não explicou no depoimento o que significava esse termo arrastado, né? Ele não disse o que isso exatamente queria dizer, mas disse que perguntou a Otávio se ele sabia onde Bárbara estava, que Otávio não respondeu e reforçou o pedido para que não fosse contado nada disso para ninguém. No dia seguinte, Moab disse que pela tarde encontrou novamente, por acaso, com Otávio e dessa vez o Otávio estava no carro dele e que o carro dele estava sujo, ou seja, que o carro de Otávio estava sujo, indo para um lava-jato. Ou seja, ele disse que encontrou a amiga ali por acaso, que não combinou esse encontro, mas que o avistou ali, que ele estava com o carro, que Otávio estava com o carro sujo e que estava indo em direção a um lava-jato. Moab disse à polícia que o carro de Otávio estava sujo de pó de cana, dando a entender que ele tinha entrado em um canavial. Ele disse ainda a Moab que perguntou a Otávio para onde ele tinha ido, né, e como tinha sujado o carro daquele jeito, mas que não obteve respostas. Moab, então, disse que ligou para Ítalo, que é esse outro amigo que estava com ele na boate, que os dois estavam com suas respectivas namoradas, e que comentou com esse Ítalo sobre o desaparecimento de Bárbara. E aí Moab disse para a polícia que esse Ítalo comentou com ele, né, com Moab, que a namorada desse Ítalo tinha falado que viu Otávio beijando Bárbara lá na boate. Então Moab disse que ainda no telefone o amigo comentou, né, o amigo Ítalo comentou na possibilidade de Otávio ter matado Bárbara. Numa quinta-feira, dia 6 de setembro de 2012, Moab disse que ligou novamente para Otávio e perguntou onde ele estava. E Otávio se enrolou na resposta. Mas Moab disse que escutou a voz de uma outra pessoa dizendo que estavam passando por Minas Gerais. Moab disse ainda que Otávio tinha dito que ia vender o carro e quebrar todos os chips de telefone. Depois desse dia, Moab disse que ele nunca mais falou com Otávio. Enquanto aconteciam as investigações da Polícia Civil e ali naquele período em que Moab prestou depoimento, Ítalo
foi preso por roubos. Esse mesmo Ítalo é aquele que havia sido citado no depoimento de Moabe, né? Aquele mesmo em que ele e Moabe falaram no telefone sobre a possibilidade de Otávio ter matado Bárbara, né? De relacionar Otávio com o desaparecimento de Bárbara. Então, por ele ter sido citado no depoimento de Moabe, a polícia intimou, ele já preso por roubo, intimou a prestar depoimento sobre o caso de Bárbara Regina. Ítalo disse em depoimento que, pouco antes de entrar na boate, Moabe recebeu uma ligação de Otávio para combinarem de se encontrar dentro do local, o que contradiz um pouco a versão de Moabe, já que Moabe disse que não tinha combinado com Otávio, disse para a polícia que não tinha combinado com Otávio de irem juntos para a boate. Então, esse Ítalo disse lá no depoimento que Otávio chegou na boate e ficou na mesa deles, mas que estava embriagado e querendo arrumar confusão. Disse ainda que Otávio saiu da mesa onde estava Ítalo e Moabe, dizendo que ia se encontrar com uma menina que tinha conhecido em uma panificação. Tempos depois, Otávio retorna para a mesa onde estão Ítalo e Moabe, junto com essa menina e mais outras duas. Ele disse que não viu Bárbara naquela noite na boate, mas disse que a namorada dele comentou sim que viu Bárbara e Otávio se beijando. Depois ele disse que já ao amanhecer do dia, né, durante o dia de sábado, ele recebeu uma ligação de Moabe informando que a menina que estava com Otávio na boate tinha desaparecido. Então, Ítalo disse que no domingo, ou seja, no dia 2 de setembro, ele disse que foi na casa de Moabe e lá Moabe contou para ele que Otávio pediu para ele não dizer nada a ninguém que Otávio tinha saído da boate com Bárbara. Na segunda, dia 3 de setembro, Ítalo disse que foi lavar o carro junto com Moabe em um lava-jato e nesse momento Otávio ligou para Moabe perguntando onde Moabe estava. Detalhe, Moabe omitiu essa informação à polícia. Ele disse quando encontrou com Otávio, tinha sido um encontro por acaso. Ele não disse para a polícia que Otávio tinha ligado para ele naquele momento em que ele estava na Lava Jato. Então, lendo aqui o depoimento de Ítalo, né, Ítalo disse que observou que o Otávio chegou no carro Corsa Sedã preto e que esse carro estava sujo de barro e que os três ficaram conversando enquanto os carros estavam sendo lavados. Ele disse que em momento algum Otávio falou que tinha acontecido ou o que tinha acontecido naquela noite na boate. No depoimento, Ítalo disse que não gostava de sair com Otávio, porque quando Otávio bebia, ele gostava de beijar as pessoas ao redor, né, ao seu redor, de beijar na boca, e não respeitava a mulher dos outros. Disse ainda que não era muito amigo de Otávio e que ele era mais amigo de Moabe. No dia 19 de setembro, a polícia intima mais uma testemunha do caso. Dessa vez, a namorada de Moabe. Assim, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse depoimento da namorada de Moabe, porque é quando a polícia mais se aproxima do que pode de fato ter acontecido com Bárbara Regina. E aqui eu vou identificar a testemunha pelo nome de Débora, um nome fictício para preservar a identidade dela. No depoimento, disse que conhecia Otávio porque ele era amigo do namorado dela, Moabe. Ela disse que naquela noite do dia 31 de agosto de 2012, Moabe foi buscá-la no carro dele, que seria de propriedade dele, de Moabe, o que contradiz ele, pois Moabe disse que o veículo era da mãe dele em depoimento à polícia. Ela disse que chegaram mesmo na boate por volta das 22h30 daquele dia 31 de agosto e que no estacionamento encontraram com o Ítalo e a namorada dele e subiram os quatro para pegar uma mesa na boate. Ela disse ainda que viu Otávio na boate e que ele estava em outra mesa com outros amigos,
mas sempre ia na mesa onde ela estava com o namorado Moabe, o amigo Ítalo e a namorada desse Ítalo. Ela disse que não viu Bárbara naquela noite, que de fato eles, ou seja, ela e o namorado Moabe, foram embora por volta das 2h30 da madrugada do dia 1º de setembro. Ainda no depoimento, ela disse que saiu da boate com Moabe e ele a levou direto para a casa de uma amiga dela, o que foi mais uma contradição com o depoimento de Moabe, pois ele disse para a polícia que tinha levado a namorada para a casa da mãe dela. Então, Débora disse à polícia que só soube do desaparecimento de Bárbara pela internet e que aí ela então ligou para o namorado Moabe para saber se ele tinha visto o que aconteceu. Ele disse que tinha visto sobre o caso, mas não comentou mais nada. Só que em um determinado dia ela se encontrou pessoalmente com o namorado dela, Moabe, e ele falou para ela o seguinte: ele disse que havia sido Otávio que tinha sumido com Bárbara e ainda chegou a dizer que o que Otávio fez com Bárbara tinha sido uma crueldade. Foi quando ele disse, segundo ela, que sabia exatamente o que Otávio fez, porque Otávio confessou que havia enforcado Bárbara e depois apunhalado o peito dela usando um punhal. Moabe teria dito ainda para a namorada, segundo ela em depoimento à polícia, que não sabia onde esse crime teria ocorrido porque Otávio não disse para ele onde. Em depoimento, ela disse ainda que tanto Moabe quanto Ítalo, né, o amigo de Moabe, também colega de Otávio, que estava com eles lá na boate do hotel, sabia o que Otávio tinha feito com Bárbara, mesmo antes de Ítalo ter sido preso por roubo. Acontece que Moabe não tinha contado essa versão para a polícia. Ele não disse para a polícia no primeiro depoimento que Otávio tinha confessado para ele que tinha enforcado Bárbara. Ele ocultou essa informação e só chegou a conhecimento da polícia porque ele havia comentado isso para a namorada dele. E a namorada dele foi quem levou essa informação para a Polícia Civil. Por causa disso, os investigadores intimaram Moabe a prestar depoimento pela segunda vez. No mesmo dia do depoimento da namorada dele, ou seja, no dia 19 de setembro, Moabe prestou depoimento à polícia pela segunda vez. E desta vez, ele contou relatos que não haviam sido ditos à polícia no primeiro depoimento. Ele disse que quando encontrou com Otávio no posto de combustíveis, na verdade, Otávio, naquele momento, confessou para ele que tinha assassinado Bárbara Regina. Nesse segundo depoimento, Moabe disse ainda que Otávio confessou para ele que enforcou Bárbara Regina e depois a apunhalou usando um punhal. Disse ainda que Otávio não falou para ele onde tinha deixado o corpo de Bárbara Regina. Moabe disse que omitiu essas informações à polícia no primeiro depoimento porque não queria se complicar. Disse ainda que acredita que Otávio tenha deixado o corpo de Bárbara Regina em algum canavial, porque tinha visto o carro de Otávio sujo de pó de cana-de-açúcar. Depois dessas contradições que a polícia conseguiu identificar nos dois depoimentos de Moabe, a Polícia Civil então pediu à Justiça que decretasse a prisão temporária dele. Isso porque, após essas contradições, a polícia passou a suspeitar que Moabe tivesse alguma participação no desaparecimento de Bárbara Regina, especificamente na ocultação do cadáver. A Justiça acatou o pedido da Polícia Civil e decretou a prisão temporária de Moabe por 5 dias. Nesse meio tempo de investigação e também dos depoimentos de Moabe, a polícia conseguiu identificar que Moabe também se comunicava com Otávio depois do desaparecimento de Bárbara e identificou ainda que Moabe usava um telefone celular, um chip, né, um número de telefone que estava registrado em nome de Otávio. Ao final de setembro daquele ano de 2012, mesmo com a prisão temporária decretada,
Otávio ainda se encontrava foragido da justiça. A foto de Otávio, nessa altura da investigação, já estava estampada em todos os veículos de comunicação de Alagoas. Isso levou uma mulher a procurar a delegacia para denunciar Otávio como sendo o homem que tentou estuprá-la no início de 2012, ou seja, 8 meses antes do desaparecimento de Bárbara Regina. Ela procurou a delegacia no dia 21 de setembro de 2012. No depoimento dela à polícia, ela conta que estava na porta da casa dela, no bairro do Prado, no dia 1º de janeiro de 2012, por volta das 6h30 da manhã, quando foi vítima de uma tentativa de estupro. Ela disse que esse homem se aproximou dela, a agarrou por trás e a ameaçou levá-la para um terreno baldio. Naquele momento, ela reagiu à tentativa dele de levá-la para o terreno, dizendo para ele que não iria para lugar nenhum com ele, mesmo que esse homem atirasse contra ela. Foi quando, segundo ela em depoimento à polícia, esse homem a agrediu fisicamente. E em seguida, ele correu em direção à praia. Ela disse que acredita ter sido vítima de uma tentativa de estupro por Otávio, porque em nenhum momento ele pediu qualquer bem material ou pertence dela. Ela disse também que não sabia, não conhecia aquele homem que tentou estuprá-la naquele 1º de janeiro de 2012, mas percebeu, em depoimento ela disse que percebeu que ele era alto, branco, tinha cabelos castanhos e curto, era bem vestido e estava com uma camisa xadrez e calça branca. A mulher disse ainda que 4 meses atrás estava em um bar quando viu esse mesmo homem que teria tentado estuprá-la e perguntou a um amigo quem era ele. E esse amigo respondeu que esse homem era um frequentador assíduo daquele local. Ela disse que na semana seguinte ela foi novamente ao bar e novamente ela viu esse mesmo homem lá. A mulher disse ainda que pensou em denunciar esse homem que teria tentado estuprá-la e que ela denuncia ter sido Otávio, mas que por medo não o denunciou e que só decidiu contar essa história à polícia depois de ter visto a imagem dele na televisão associada ao caso Bárbara Regina. No dia 21 de setembro, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em alguns endereços associados a Otávio e alguns objetos foram apreendidos, dentre eles 32 DVDs, a maioria de conteúdos pornográficos. No dia 24 de setembro, uma pessoa que alugava quarto para Otávio prestou depoimento à polícia. E ele disse que ainda chegou a falar com Otávio no dia 7 de setembro. Naquela data, Otávio perguntou para ele quando ele retornaria para casa, já que esse homem que alugava o quarto para Otávio estava viajando. Então, esse homem informou que iria demorar para voltar. No dia 8, segundo esse homem depoimento à polícia, a mulher que limpava o local chegou a ligar para ele para dizer que Otávio tinha passado na casa e tinha levado todos os pertences dele, de Otávio, inclusive um computador. E em seguida teria ido embora. Daí essa pessoa disse que tentou várias vezes ligar para Otávio depois desse dia 7 de setembro, mas não conseguiu mais contato com ele porque os telefones de Otávio davam desligados. Por causa dessas atitudes de Otávio, de ter ido para a residência, né, desse homem que alugava o quarto e ter pego todos os pertences dele, ter ido embora, depois ter desligado o telefone. Então, por causa dessas atitudes, o homem passou a acreditar que Otávio tivesse envolvido em algum ato ilícito, em algum crime. Com o passar dos dias, a investigação ia se desenrolando. No dia 2 de outubro, por exemplo, Moab, aquele que a polícia considerava que tinha participação na ocultação do cadáver de Bárbara Regina, foi preso. E com ele, a polícia apreendeu o carro dele, os documentos, um telefone
e um chip. Não demorou muito e a polícia também pediu à justiça para prorrogar a prisão temporária dele, de Moab, o que foi acatado pela justiça. Ao ser preso, Moab prestou depoimento pela terceira vez. E novamente, nessa terceira vez, ele negou qualquer participação na ocultação do corpo de Bárbara Regina, sobre o fato de ele usar um chip que estava no nome de Otávio. Ele disse que não sabia dessa informação. Ele disse que não sabia que o chip estava no nome do amigo Otávio, que só descobriu isso 2 dias antes de ser preso na sede do Ministério Público Estadual. Ele disse ainda que trocou de telefone e de número de celular para não ter mais contato com Otávio. Então Moab passou a reconhecer que mentiu por diversas vezes, em diversos momentos, nos primeiros depoimentos que ele deu. E disse que omitiu a informação de que Otávio tinha confessado para ele que tinha matado Bárbara Regina, porque estava com medo sobre o que Otávio poderia fazer com ele por causa disso. Disse também que em nenhum momento Otávio pediu para ele ajudá-lo na ocultação do cadáver de Bárbara Regina. Disse que não ajudou Otávio a esconder o corpo de Bárbara Regina e que entrou em contato diversas vezes com Otávio, mesmo depois do seu primeiro depoimento. Disse também que depois tentou ligar várias vezes para Otávio para tentar descobrir onde ele estava e comunicar à polícia, mas que não obteve resultado. Era 15 de outubro de 2012, pouco mais de um mês do desaparecimento de Bárbara Regina, e a Polícia Civil ainda não sabia do paradeiro dela. Neste dia, a Polícia Civil cumpriu algumas diligências no sentido de tentar identificar onde o corpo de Bárbara estava. Com mandados de busca e apreensão em mãos, a Polícia Civil foi até 2 residências onde Otávio morou em Maceió, além de cumprir mandados também em um imóvel e algumas fazendas na cidade de Murici. Mas Otávio não foi encontrado em nenhum desses lugares. Baseado em quebras de sigilos telefônicos, a Polícia Civil conseguiu descobrir que Otávio fez o seguinte trajeto após o sumiço de Bárbara. Dia 6 de setembro, ele ainda estava em Alagoas, na cidade de Arapiraca. No dia 7 de setembro, ele já estava em Aracaju, em Sergipe. No dia 9 do mesmo mês, Otávio já estava em Salvador, na Bahia. E no dia 10 do mesmo mês, na cidade de Jequié, no interior da Bahia. Por 10 dias, a polícia não conseguiu monitorar o telefone dele, mas no dia 20 de setembro, a polícia identificou que ele estava em Ribeirão Preto, em São Paulo, e por lá permaneceu até o dia 22. Ele passou outro período sem ter o telefone rastreado pela polícia, mas nos dias 11 e 12 de outubro, a polícia verificou que ele já estava em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em relatório de indiciamento, a Polícia Civil concluiu que, no dia 31 de agosto de 2012, Bárbara Regina saiu com algumas amigas para um restaurante localizado no bairro da Ponta Verde. Em seguida, ela e as amigas subiram para a boate Leotel, que fica no andar de cima do restaurante. Dentro da boate, ela conheceu Otávio Cardoso da Silva Neto. Otávio, que não se identificou para Bárbara Regina como Otávio, e sim como Tenório, em um momento ali na boate, disse para ela que precisava sair cedo. E então Bárbara decidiu acompanhá-lo. Levando em consideração alguns depoimentos, inclusive de um ex-ficante de Bárbara Regina, a Polícia Civil concluiu que Bárbara era uma garota que não se entregava facilmente a relações sexuais, especialmente com desconhecidos, constando no inquérito, inclusive, que ela só manteve em toda a sua vida relação sexual com apenas 2 pessoas. Com isso, a Polícia Civil concluiu o inquérito acreditando que Bárbara Regina se recusou a manter relações sexuais com Otávio, momento em que existe a possibilidade, segundo a Polícia Civil, de tê-la
estuprado. A polícia também considera essa possibilidade, já que existia outros boletins de ocorrências de estupro contra ele. A polícia concluiu ainda que Otávio, após estuprar Bárbara Regina, a matou com enforcamento e também com uma apunhalada no peito. E depois de matá-la, deixou o corpo em um local que até aquele momento era desconhecido. A polícia acredita ainda no inquérito que no dia 2 de setembro, ou seja, um dia depois de Bárbara desaparecer, Otávio, ao se encontrar com um amigo Moabe e saber que existia um vídeo dele saindo da boate com Bárbara Regina, decidiu, naquele dia, ocultar o corpo de Bárbara. A Polícia Civil acredita também no inquérito que Moabe ajudou Otávio a ocultar o corpo de Bárbara. E essas suspeitas sobrecaem sobre ele porque ele entrou com diversas contradições durante os depoimentos. Ainda segundo a conclusão do inquérito, no dia 3 de setembro, quando Moabe e Otávio se encontraram no Lava Jato, eles já tinham ocultado o corpo de Bárbara e tinham ido no Lava Jato para lavar o carro. Assim, se a investigação iniciou como sendo um possível sequestro de Bárbara Regina, ela terminou com o indiciamento de Otávio por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e pelo indiciamento de Moabe por ocultação de cadáver. O indiciamento ocorreu no dia 30 de outubro de 2012 e naquela altura apenas Moabe estava preso pela ocultação de cadáver e Otávio continuava foragido. No dia 10 de janeiro de 2013, o Ministério Público Estadual denunciou Otávio Cardoso pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Na denúncia, o órgão afirmou que Otávio manteve relações sexuais mediante violência com Bárbara Regina Gomes da Silva, matando-a logo em seguida, asfixiando-a com golpes de punhal desferidos contra o peito dela. Após cometer o crime, a denúncia do Ministério Público aponta que ele ocultou o corpo e até aquela data, 10 de janeiro de 2013, o corpo de Bárbara ainda não tinha sido encontrado. Mas, no dia 22 de fevereiro de 2013, uma pessoa, que aqui vamos identificar apenas como Leandro, um nome fictício, deu informações à Polícia Civil que contrariam todas as informações colhidas até então pelas autoridades policiais, embora coloque sempre Otávio na cena do crime. Neste momento da investigação, Leandro passou a ser considerado como uma testemunha-chave no caso Bárbara Regina. E em seu depoimento, Leandro disse para a polícia que Bárbara Regina era garota de programa e acompanhante de luxo. No depoimento, ele disse que Bárbara Regina tinha um anúncio dela em um site que funcionava como classificados de mulheres e que era de Maceió e pertencia a uma prima dele. Essa prima, aqui no vídeo, vamos identificar como Simone, também um nome fictício. Segundo Leandro, Simone, essa prima dele que tinha esse site que anunciava garotas de programas em Maceió, tinha emprestado R$ 1.800 para Bárbara. Só que esse dinheiro que a prima dele, Simone, teria emprestado para Bárbara, pertencia ao namorado dela, que à época era apontado como um traficante. Esse dinheiro, segundo ele, seria gasto por Bárbara com o anúncio no site, com gastos pessoais, mas também uma parte para custear o vício dela em drogas. Então ele disse que o tempo foi passando e Bárbara não pagou esse dinheiro.
o que fez Simone questioná-la e cobrá-la. Bárbara, então, segundo ele, teria prometido a Simone que iria pagar esse dinheiro e que continuaria a realizar os programas. Ele disse que Simone começou a ficar chateada com a situação e a pensar que estava sendo enganada. Então, no depoimento, Leandro disse que Simone chegou a comentar com ele o seguinte: ela, a Bárbara, vai ter que me pagar e pagar com juros. Eu vou cortá-la em pedacinhos e queimá-la. Ele disse ainda que Simone tinha a intenção de enterrar o corpo de Bárbara em um trecho da rodovia BR-316 em Alagoas. Leandro disse ainda que a prima Simone ofereceu uma proposta a Bárbara para que Bárbara quitasse os R$ 1.800 fazendo programas, ou seja, repassando os valores dos programas para Simone. No entanto, segundo Leandro, Bárbara não pagou esses débitos. E aí ficou com mais dívidas ainda com Simone. Isso porque ela nem pagou os R$ 1.800 e nem passou os valores, parte dos valores dos programas. E aí ele começou a falar que tanto Simone como o namorado dela eram envolvidos em uma organização criminosa e que Otávio também era envolvido junto com eles. Após explanar toda essa situação para a Polícia Civil, Leandro disse que a prima dele, Simone, aquela que tinha emprestado R$ 1.800 para Bárbara Regina, recrutou Otávio pelo valor de R$ 1.000 em cocaína para que ele conhecesse Bárbara na boate Leotel, pois Simone sabia que Bárbara sempre ia para essa localidade. Isso segundo o depoimento de Leandro. E que, ao conhecer Bárbara na boate Leotel, Simone queria que Otávio atraísse Bárbara para uma cilada, uma armadilha. Foi então que Otávio, de fato, conheceu Bárbara Regina na boate Leotel e depois saiu com ela. Segundo Leandro, Otávio dopou Bárbara Regina com alguma substância e a levou para um local desconhecido, onde já nesse local desconhecido estavam Simone, o namorado dela e mais uma terceira pessoa que ele disse que não sabia quem era. Ao chegar nesse local desconhecido, segundo Leandro, Bárbara e Otávio foram para o carro onde estavam Simone, o namorado e essa terceira pessoa. Então, os cinco, ou seja, Simone, o namorado, a terceira pessoa, Otávio e Bárbara, seguiram para outra localidade no mesmo carro, num local que eles chamam de Mata do Rolo, que fica em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, mas que seria uma região canavieira. Foi nessa localidade, segundo ele, que o grupo esquartejou e depois carbonizou o corpo de Bárbara. Leandro disse no depoimento que resolveu entregar a prima dele, ou seja, Simone, porque ela estaria ameaçando ele. E aqui, gente, vale um parêntese. Leandro, no momento em que ele estava sendo interrogado, né, que ele estava prestando depoimento e falando sobre o caso Bárbara, na verdade, ele estava preso. Ele foi preso acusado de praticar um homicídio de uma jovem em Maceió, naquele período ali do início do ano de 2013, em que a polícia investigava também o caso de Bárbara. Então, ele estava preso por esse crime, da qual ele estava sendo acusado de ter praticado junto com a prima dele, Simone, que também foi presa naquele mesmo período. Então, já presa, Simone foi intimada a prestar depoimento num caso Bárbara Regina e negou que fosse proprietária de site de conteúdo adulto. Também negou que conhecia Bárbara e disse que estava em São Paulo no dia em que Bárbara desapareceu.
também negou que tivesse emprestado dinheiro a Bárbara, pois não a conhecia. Negou que tivesse envolvimento na morte ou no desaparecimento dela e negou também que conhecia Otávio. Por causa desse depoimento de Leandro, o inquérito policial, que já estava com o Ministério Público, voltou para a Polícia Civil. E o Ministério Público pediu que a Polícia Civil tomasse novas diligências para buscar provas de que o depoimento de Leandro era verdadeiro. Dentre essas diligências, o Ministério Público pediu que a Polícia Civil ouvisse mais 14 pessoas. Essas 14 pessoas foram citadas por Leandro no depoimento dado à polícia, em que apontou Bárbara como garota de programa e que Bárbara tinha contraído uma dívida com Simone. Essas 14 pessoas ainda são as mesmas apontadas no depoimento de Leandro como participantes de uma organização criminosa da qual Simone integrava. O Ministério Público Estadual também pediu que Moab, aquele que foi preso e acusado de ocultar, de ajudar na ocultação do corpo de Bárbara Regina, para que ele fosse novamente interrogado. Como parte da diligência, a Polícia Civil pediu também à Justiça a quebra de sigilo telefônico de Simone. A Justiça acatou essa quebra de sigilo para que o telefone de Simone fosse monitorado por 15 dias. Uma pessoa que também foi ouvida pela polícia, mas desta vez informalmente, foi Denise. E aqui eu também estou trocando o nome para preservar a identidade dela. Denise foi presa junto com Simone por organização criminosa e também acusada de cometer o homicídio de uma mulher no início de 2013. Confesso que não tive acesso ao depoimento integral de Denise, porque ele não foi acostado, né, de forma escrita no processo. Mas em relação à morte de Bárbara, a polícia acostou de forma resumida um depoimento extraoficial de Denise. Nesse depoimento, de forma resumida, Denise diz que Simone confessou para ela que dopou Bárbara Regina e depois esquartejou o corpo dela em uma fazenda e em seguida queimou utilizando combustível. E disse também que isso teria acontecido porque Bárbara estava vinculada a um site de anúncio de garotas e que não tinha repassado valores dos programas para Simone. E o outro motivo ainda seria o não pagamento de um empréstimo de R$ 1.800. E aí, no dia 25 de abril de 2013, o que é que a polícia fez? A Polícia Civil convocou a imprensa para uma coletiva para informar que o caso Bárbara Regina teve uma reviravolta. Para a imprensa, naquele mesmo dia, as autoridades policiais apresentaram Simone, novamente aqui o nome trocado para preservar a identidade dela, como a mandante do crime contra Bárbara Regina, cuja motivação era o empréstimo contraído por Bárbara com Simone. E aí, na mesma entrevista, o delegado apresentou Bárbara como sendo garota de programa. Além disso, as autoridades policiais também disseram para a imprensa que Bárbara era usuária de cocaína e que Simone contratou Otávio para executar o crime. Essas informações, como já havia dito, eram baseadas no depoimento de Leandro, aquele mesmo acusado de organização criminosa e acusado também de praticar um homicídio contra uma jovem, assim como Simone, ou seja, Leandro, que era acusado de participar da mesma organização criminosa que Simone. E todas essas informações caíram como uma bomba na imprensa. Para um caso cujo corpo da vítima ainda não tinha sido encontrado, o executor do crime ainda estava foragido e a vítima estava sendo apontada como garota de programa,
e usuária de drogas. Mas lá em abril de 2013, após a Polícia Civil convocar a imprensa para uma coletiva, a família de Bárbara também procurou a imprensa para contestar a versão policial. Em matéria publicada no dia 27 de abril de 2013, a Gazeta de Alagoas traz à tona a versão da família que contestava que Bárbara tinha envolvimento com prostituição e uso de drogas. Ainda segundo o jornal, a família revelou que Leandro, a testemunha que apresentou a reviravolta, a suposta reviravolta do caso, foi instruído a mentir sobre a motivação do crime. A família disse à Gazeta que recebeu a informação de que esse Leandro, na verdade, foi obrigado a dizer que o crime foi praticado a mando de Simone. Também ao G1, só que em 15 de maio de 2013, a família novamente falou com a imprensa e disse que iria acionar a justiça contra as revelações da Polícia Civil. A avó de Bárbara disse: eles não tinham o direito de fazer uma declaração baseada apenas no depoimento de uma pessoa. E o pior foi a forma com que isso foi exposto para a imprensa. A família da Bárbara sequer foi chamada e recebeu a notícia de surpresa. Minha neta era uma pessoa que vivia de casa para o trabalho. Se fosse isso que estão falando, nós saberíamos. Foi uma irresponsabilidade apresentar essa versão sem que os fatos fossem apurados. Isso acabou com a nossa família, que já estava sofrendo desde o desaparecimento de Bárbara. A família também observou ao G1 de que a Polícia Civil chegou a dizer que tinham outras provas, além do depoimento de Leandro, que tinham outras provas do envolvimento de Bárbara com prostituição e uso de drogas, mas que até aquele momento a polícia nunca tinha apresentado essas provas. Em junho de 2013, por causa disso, a família pediu acesso integral aos documentos da investigação. A família alegou que o desfecho da investigação, apontando Bárbara como uma pessoa que estava envolvida com drogas e prostituição, não condiz com a realidade enfrentada pela família e também pela vítima. Os parentes também destacaram, por meio do advogado, que as informações que estavam sendo veiculadas na imprensa e que foram repassadas pela Polícia Civil estavam causando grande constrangimento aos familiares e que os parentes tinham a mais absoluta certeza de que essas informações não diziam respeito a Bárbara. Fato é que meses se passaram e nada sobre essa versão foi acostada no processo, tendo apenas o depoimento de Leandro e nenhuma outra prova. Além disso, a única manifestação do Ministério Público que eu consegui ver no processo é o pedido do Ministério Público para que a Polícia Civil tomasse novas diligências para procurar provas que comprovasse a versão de Leandro. Mas os anos se passaram e não houve também nenhuma denúncia do Ministério Público no sentido de acusar Simone por supostamente mandar matar Bárbara por causa dos motivos alegados pela Polícia Civil de envolvimento de Bárbara com a prostituição. É como se essa versão tivesse sido deixada de lado, tanto pela Polícia Civil como pelo próprio Ministério Público. Em junho daquele ano, a Polícia Civil recebeu informações de que Otávio estava escondido na cidade de Murici. Por isso, os investigadores pediram à Justiça o mandado de prisão preventiva contra ele. Mas a Polícia Civil, ao fazer as buscas na localidade em Murici, não encontrou Otávio. 5 anos depois, nem o corpo de Bárbara e nem Otávio tinham sido encontrados. Devido a essa demora, a Defensoria Pública pediu à Justiça a suspensão do processo, o que foi acatado, mas a Justiça manteve a prisão preventiva dele. Foi somente em 30 de setembro de 2017, 5 anos depois, que Otávio finalmente foi encontrado e preso. Ele foi encontrado na cidade de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. Ele foi preso
pela polícia do Mato Grosso pelo crime de roubo cometido em uma cidade daquele mesmo estado chamada Sinop. Ao consultar o nome dele, a polícia do Mato Grosso constatou que havia um mandado de prisão contra ele no caso de Bárbara e, por causa disso, entrou em contato com a Polícia Civil de Alagoas para realizar a transferência dele do estado de Mato Grosso para Alagoas. Em 11 de outubro de 2017, ou seja, 5 anos depois do desaparecimento de Bárbara Regina, é que Otávio presta depoimento pela primeira vez. Então, sobre aquele dia, Otávio disse que chegou na boate por volta das 23 horas, que encontrou com alguns conhecidos, depois foi comprar uma bebida, andou ali pela boate, até que encontrou uma garota, né, uma menina, e chamou essa garota para dançar. Essa garota seria Bárbara Regina. Ele disse que nunca tinha visto Bárbara antes e que não a conhecia. Então ele disse que ali dançou um pouco com ela, conversou um pouco com ela, mas disse que não se lembra se a beijou na boate, porque naquele momento ele já estava um pouco bêbado. E assim ele disse que no outro dia precisava acordar cedo e por isso começou a se despedir cedo dos amigos ali na boate. E aí ele disse que quando começou a se despedir dos amigos, Bárbara ouviu e pediu para ele uma carona. Disse que saiu junto com Bárbara às 3 horas da madrugada do dia 1º de setembro de 2012 e juntos foram no mesmo carro ali pelo bairro da Ponta Verde e deixou Bárbara próxima a um banco, né, que fica ali na orla da Ponta Verde, na Avenida Álvaro Otacílio, que foi o ponto em que Bárbara pediu para ele deixá-la. Então ele disse que ela desceu do carro, né, em frente a esse banco, num calçadão, lá do calçadão da orla, e antes que ele seguisse o caminho, ele disse que ela atravessou a Avenida Álvaro Otacílio, ali em frente ao banco, atravessou na frente do carro dele e seguia em direção ao lado desse banco que fica no lado oposto, né, que fica em frente à orla. E aí ele disse que depois de ter deixado Bárbara naquele ponto, ele seguiu com o carro dele para um posto de combustíveis, comprar um cigarro que fica lá no Farol, e depois que ele comprou esse cigarro, ele seguiu para a casa dele que fica no centro de Maceió. No dia seguinte, segundo ele, em depoimento à polícia, ele tinha um trabalho para transportar turistas em Maceió. E aí ele foi no carro dele, foi limpar o tapete, né? Bateu o tapete do carro. E nesse momento ele disse que encontrou o celular de Bárbara. Ele disse que desligou o telefone e ficou para si por se tratar de um objeto de valor. Então, no depoimento dele, ele alega, né, que usou sim o telefone de má fé, mas por ser um objeto de valor, e aí ele disse que colocou o chip de telefone dele no celular de Bárbara e começou a usar o celular dela, fazendo inclusive algumas ligações, que foram essas ligações que foram depois interceptadas pela polícia, a polícia conseguiu constatar que Otávio tinha usado no dia seguinte o telefone de Bárbara. E aí, continuando o depoimento dele, ele disse que nos dias seguintes ele passou, né, continuou a viver a vida dele normalmente, trabalhando como taxista em alguns momentos e também como um coordenador de uma empresa de segurança privada. No depoimento ainda, lembra que teve um amigo dele que disse que viu ele lavando o carro no lava-jato e que o carro estava sujo de pó de cana. Então, ele disse que nega, né, ele negou que tivesse levado, né, o carro dele para um lava-jato e também negou que o carro tivesse sujo de pó de cana. Ainda no depoimento, ele disse que só soube do desaparecimento de Bárbara 2 semanas depois do sumiço dela, porque ele disse que foi quando ele viu que tinha um vídeo sendo divulgado em que ele aparece saindo com Bárbara da boate e que ele estava sendo apontado como suspeito pelo desaparecimento dela. Ele disse ainda que pensou procurar uma delegacia, né, se entregar para a polícia, mas que optou mesmo em sair do estado. Otávio disse que seguiu para a cidade de Salvador e por lá vendeu o carro por R$ 5.000. E aí ficou no estado da Bahia durante um mês. Em seguida, ele disse que foi para São Paulo,
onde ficou na cidade de Ribeirão Preto. Ele conta que depois foi para a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde tentou arrumar um emprego, mas não conseguiu. Em seguida, ele foi para Cuiabá e depois para o Pará, no norte do país. Então, ele disse que se manteve financeiramente com o dinheiro da venda do carro, com algumas economias que ele tinha, e que no Pará ele passou a trabalhar como garimpeiro. E aí, diante da dificuldade financeira, ele produziu uma arma artesanal, uma pistola calibre 32, e resolveu, com essa arma, roubar um carro na cidade de Sinop, no Mato Grosso. A ideia dele, segundo o depoimento de Otávio, era vender esse carro no estado do Pará. Foi depois do roubo desse veículo que, quando ele estava na divisa entre esses dois estados, ele foi abordado pela polícia militar e preso em flagrante porque foi encontrado com essa arma artesanal. Vale ressaltar que em nenhum momento do depoimento de Otávio, a polícia perguntou para ele sobre as versões apresentadas em 2013, em que apontava Simone como uma possível mandante do desaparecimento de Bárbara por causa de um suposto envolvimento de Bárbara com a prostituição ou porque Bárbara era usuária de drogas. É como se essa versão, de fato, tivesse sido deixada de lado, esquecida ou mesmo desconsiderada pela investigação. Em janeiro de 2018, a Defensoria Pública de Alagoas, que estava responsável pela defesa de Otávio, pediu à Justiça a revogação da prisão dele, para que ele respondesse ao processo em liberdade. No mesmo mês, a Justiça negou a soltura dele. A Justiça também negou a soltura dele em mais outras duas oportunidades, em fevereiro e em novembro de 2018. No final do mesmo ano, a Justiça finalmente pronunciou Otávio para que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri. No momento da pronúncia e nos autos finais do processo, apenas ele foi apontado como o único participante da execução do crime. Ou seja, não há nenhum pedido do Ministério Público ou mesmo alguma diligência sobre a menção de o desaparecimento de Bárbara ter tido algum mandante. Também sobre a menção dela ter se envolvido com prostituição ou por uma dívida. O Ministério Público e a Justiça, de fato, descartaram completamente essa tese levantada pela Polícia Civil. No fim das contas, a Justiça acatou apenas a denúncia do Ministério Público, que já havia sido feita em 2013, em que aponta apenas Otávio como executor do crime. Na própria decisão de pronúncia do magistrado, ele citou os depoimentos de Denise e de Leandro, afirmando que esses depoimentos não foram corroborados pelas provas colhidas ao longo do processo. A Justiça aceitou, portanto, a denúncia em que aponta que Otávio matou Bárbara Regina porque ela não aceitou manter relações sexuais com ele. O juiz também aceitou a denúncia de que ele agiu com um meio cruel, com instinto de maldade, ao matar Bárbara, mas desconsiderou a denúncia do Ministério Público em que apontava que Otávio tinha estuprado Bárbara. Para o magistrado, a investigação não conseguiu comprovar se houve realmente relação sexual. Assim, em dezembro de 2018, Otávio foi o único pronunciado a júri popular por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Em janeiro e março de 2019, a Justiça negou a soltura de Otávio após o pedido da defesa. Moab, aquele que havia sido preso por ocultação do cadáver de Bárbara e que também foi preso por roubo, teve a progressão de regime concedida pela Justiça em abril de 2019. Ele passou a cumprir pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico. O julgamento de Otávio ocorreu no dia 28 de maio de 2019.
6 anos após o desaparecimento de Bárbara. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e também por ocultação de cadáver. A família também esperava que Otávio dissesse durante o julgamento onde tinha deixado o corpo de Bárbara, já que até aquela data do julgamento o corpo ainda não tinha sido encontrado. Só que durante o julgamento, nada de novo sobre o assunto foi revelado pelo réu, que inclusive negou ter cometido o crime. A mãe de Bárbara também foi ouvida durante o julgamento. Emocionada, ela lembrou que a filha chegou a ligar para ela quando saiu da boate naquele dia. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do depoimento da mãe de Bárbara Regina sobre ter recebido a ligação da filha no momento em que ela saiu da boate com Otávio. A mãe de Bárbara disse o seguinte: ela, Bárbara, disse: mãe, estou indo para casa. Uns 10 minutos estou chegando. Então a mãe diz: eu ouvi alguém dizendo: vamos, vamos. E era uma voz masculina. Ela, Bárbara, disse que estava indo de carona com um rapaz que estava dançando e que chegava já. E onde eu morava, no terceiro andar, eu ficava olhando pela janela, esperando ela chegar. E demorou. Terminou que eu peguei no sono e quando eu acordei, já estava amanhecendo o dia. Desesperada, comecei a ligar para o telefone dela, de Bárbara, e já não existia mais. Estava desligado. Na decisão, o magistrado considerou o seguinte: a conduta do réu, ou seja, de Otávio, se demonstrou altamente reprovável por ter o réu agido com ardil, mentindo para a vítima sobre quem era, sua profissão e seus comportamentos, a fim de obter confiança da vítima, que cedeu ao convite de uma carona que a levaria para a morte. Colhe-se nos autos que o acusado premeditou sua conduta. Além dos 24 anos e 6 meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado, Otávio também pegou mais 2 anos de prisão por ocultação de cadáver. Sobre esse crime, o juiz considerou: as consequências do delito são relevantes e, portanto, merecem ser sopesadas, haja vista que o cadáver foi ocultado, o que impediu que seus familiares e amigos pudessem lhe prestar as últimas homenagens em condições minimamente dignas. Os familiares sofrem, até os dias atuais, com a impossibilidade de prestar suas homenagens póstumas, de dar-lhe um sepultamento e de despedir-se de seu ente querido. Não há materialização da morte. Não há túmulo, flores a serem colocadas sobre seu caixão, porque não há corpo, ou melhor, há um corpo escondido pelo réu. Tais consequências são extremamente graves e, por esta razão, tal circunstância é desfavorável ao réu. A mãe de Bárbara estava muito abalada durante o júri popular. E ela falou que a condenação de Otávio era um alívio para a família, mas que quem recebeu mesmo a sentença foi ela, por ter perdido a filha. Ela disse: pouco de alívio. A gente esperava isso mesmo da justiça, apesar que a sentença foi para mim, que nunca mais vou ver minha filha. Mas esse rapaz não podia estar solto para prejudicar outras famílias. Como eu disse, Otávio foi condenado a 26 anos e 6 meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado e também ocultação de cadáver. Só que a defesa entrou com um recurso pedindo para extinguir a punição dele pela ocultação de cadáver. A defesa alegou que, em decorrência do tempo em que ele ficou foragido, e da suspensão do processo, houve prescrição. A justiça atendeu ao pleito e, com isso, Otávio acabou não sendo punido pelo crime de ocultação de cadáver, cumprindo, assim, 24 anos e 6 meses de reclusão
pelo homicídio. A defesa de Otávio também entrou com um recurso no Tribunal de Justiça pedindo a revisão criminal do caso. O novo advogado do Otávio alegou que a defesa dele, a defesa anterior de Otávio, durante o processo e também durante o júri popular, foi deficiente, não apresentando o rol de testemunhas, não fazendo perguntas suficientes diante do júri. A Justiça negou a revisão criminal porque considerou, à época da decisão, em 2019, que o caso ainda não tinha sido transitado em julgado, ou seja, ainda cabia outros recursos para Otávio. Com isso, até o momento, Otávio é o único condenado pela morte e desaparecimento de Bárbara Regina. A Justiça desconsiderou, e aqui vale enfatizar novamente, que a Justiça desconsiderou o depoimento de Leandro, que apontava Simone como mandante, porque Bárbara tinha alguma dívida com ela ou porque Bárbara era envolvida com prostituição. Ao longo do processo, isso foi desmentido e nunca mais foi levado em questão. Anos depois, em 2023, a Justiça determinou que o Estado pagasse uma indenização de R$ 30 mil à família de Bárbara Regina por danos morais por fazer a coletiva afirmando que ela era a garota de programa e usuária de drogas sem trazer provas para o processo, baseado no depoimento de uma pessoa que não foi levado mais em consideração para a condenação do acusado. Ao site Eufêmia, a mãe de Bárbara Regina falou sobre essa indenização por danos morais. Ela disse: foi dada uma notícia de forma leviana para dar uma satisfação para a sociedade. Eu só vou ficar um pouco em paz quando isso acontecer, ou seja, a retratação, porque eu fui bombardeada na internet com críticas ofensivas. Eu tinha que lidar com a perda da minha filha e ainda com a imagem manchada. Então, isso para mim foi muito, muito grave. Nada que se faça vai trazê-la de volta, mas pelo um alívio, afirmou a mãe de Bárbara ao site Eufêmia. Otávio continua preso em regime fechado no sistema prisional em Maceió. 12 anos se passaram desde que Bárbara desapareceu e o corpo dela, até hoje, nunca foi encontrado.